As eleições já acabaram em algumas cidades no primeiro turno e você está aí, tomando outros rumos na vida. E só em 2018 vai pensar em algo, né? Pois bem, e se você pensar em uma outra possibilidade, um outro rumo, uma nova forma de não só seguirmos descontentes com os rumos de nosso país? Eu sei que temos políticos que nunca, mas nunca mesmo, estiveram preocupados com a nossa população. O problema disso se chama democracia liberal. Dinheiro, poder e influência é o que determina essa grande festa chamada democracia. Porque não tem nada de democrático, porque isso não é democracia. Não é o poder do povo trabalhador sendo aglutinado, tão menos estão interessados em atender às necessidades mais básicas, como comer, beber, dormir, morar, ter acesso à saúde, educação, lazer. Enfim, isso tudo que está acontecendo e acontece todos os dias é projeto. Mas roda a vinheta aí que vamos conversar já já. Doutora Drag! Este vídeo é para você que está cansado da velha política, cansado de ver de 2 em 2 anos promessas acontecerem e nada se concretizar. Também é um convite e é um pouco também da minha história pessoal de militante. A pergunta principal que trago hoje é: que tal fazermos política agora e construir um futuro melhor? Inclusive, semana que vem, teremos um outro vídeo com vários camaradas, eu estou super animada com esse vídeo, que irão trazer várias dicas importantíssimas para vocês, para a gente pensar um futuro e um mundo que desejamos construir para além das urnas. Mas antes, temos aqueles recadinhos da casa que todo mundo conhece, né? Aproveite, se inscreva aqui no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe com suas camaradas e camarades, por favor. Me siga em todas as redes, que é Dimitra. Ouça nosso podcast Hora Queer e apoie nosso projeto em apoia.se/Hora Queer. É com esse dinheiro que a gente tenta pagar os custos para manter o canal e nosso podcast chamado Hora Queer, ok? Pessoal, as eleições passaram agora do primeiro turno. Muitos vão entrar naquela pegada de que política não se discute mais, até que a gente chegue em 2022 com os mesmos problemas. E bem, política se discute sim, todos os dias, temos que discutir. Viver é um ato político. Inclusive, existe um contexto que também a gente está vivendo aqui no país, que é a despolitização. Inclusive, alguns costumam dizer que o Brasil está polarizado demais, como se polarização não fosse algo inerente à política. Gente, isso é histórico e sempre vamos ter essas disputas de interesses. Geralmente, o grupo que tende a dizer que está polarizado demais é o mesmo grupo que quer que fiquemos naquele jogo que só vale ter se for uma política, né, entre extrema-direita, opa, meu microfone, extrema-direita, direita e centro. E, assim, um pouquinho de centro-esquerda. Mas isso exclui totalmente a possibilidade de ter uma esquerda radical. Isso é o que chamamos de teoria da ferradura, porque eles tentam colocar a extrema-direita como se fosse a mesma coisa, igual à extrema-esquerda. E o vídeo de hoje vai ser justamente para falar o contrário. Eu sempre friso e repito, a esquerda radical é aquela que vai à raiz dos problemas e busca a transformação social. E a direita, gente, é aquela que já quer a manutenção do poder da elite, manter o descaso com a população pobre, de colocar na mão do mercado nossos direitos básicos, como saúde e educação. Enfim, é um projeto que visa manter os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, como já diziam as meninas, e quem é jovem não vai lembrar. E foi pensando nisso que eu escolhi fazer política diariamente e de forma radical na minha vida. Eu tive meu despertar político há muito tempo, inclusive, através da minha identidade como homem gay, como bicha. Então, me entendendo como bicha,
que sou neste mundo e que é um mundo que nos quer num papel subalterno, como menos homem, como menos alguma coisa, eu fui reforçando o que a gente chama de identidade. E aí eu comecei a minha atividade política, mas de forma identitária e sem ir à raiz dos problemas. Me entender bicha e gay, sentir orgulho de quem sou, de amar e ser amado, isso é maravilhoso. Mas, olha só, isso é algo que a sociedade capitalista nos coloca como possível, mas somente para algumas pessoas. E aí é que tudo fica parecendo LGBT friendly, mas temos limites nesse processo identitário. E se a gente não for a raiz dos problemas, a gente não vai resolver o nosso problema principal. Dependendo da sua classe, da sua cor, pode ser que alguns não sejam tão iguais aos outros, aos olhos dessa sociedade. Porque alguns, inclusive, podem ter acesso, a gente fica pensando, a umas coisas e outros não. Que mundo é esse que, pela sua cor, pode determinar se o Estado vai te matar ou não numa simples abordagem de rua? Ou de te prender por portar alguns gramas de maconha, enquanto o rico, se for pego com toneladas de cocaína, nada acontece. Então, a gente percebe que mesmo sofrendo preconceito por ser gay e tentando se impor e até conseguir ocupar alguns espaços, ainda não é suficiente. Temos um problema estrutural. E se sentir confortável com esse tipo de militância que milita até a página 2, não me fazia, inclusive, sentir confortável. Foi por isso que eu comecei a atuar em um coletivo anticapitalista. Depois de me sentir uma bicha e ter orgulho de ser bicha nesse mundo, a gente tem que ir além disso. E aí eu me radicalizei, não no sentido ruim, aprendendo a estudar o marxismo, estudando o marxismo e vendo como podemos ter uma ferramenta de mudança do mundo. E é aqui que eu quero contar para vocês por que eu escolhi militar no Subverta. Para quem está chegando agora no marxismo, vocês vão ver que existem várias vertentes dos marxismos para a gente pensar, né? A Sabrina explicou, inclusive, num vídeo que eu vou deixar por aqui. O Jones também explicou num vídeo que eu também vou deixar aqui logo em seguida e deixar um letreiro aqui para vocês. E eu não vou falar sobre centralismo democrático, marxismo-leninismo, marxismo e leninismo, ecossocialismo, trotskismos, porque as pessoas inclusive costumam falar trotskismo. Enfim, eu vou elencar para vocês o que me fez escolher militar no Subverta, que foi conhecendo as experiências das pessoas e algumas sínteses de um coletivo que se pretende horizontal, sem personalismos, naquele sentido de que a gente não vai ter uma centralização de uma figura a seguir. A gente marxismo não é religião, a gente não tem um messias. Enfim, eu escolhi o Subverta por ser anticapitalista, revolucionário, ecossocialista, ou seja, é um coletivo que acredita que a superação do capitalismo ela é uma necessidade, inclusive incontornável, a reversão do desastre climático e ambiental global que estamos passando. Alguns já até ouviram falar a frase ecossocialismo ou barbárie. Pois bem, é por aí que o mundo caminha. E para a gente pensar tudo isso sem ter em mente uma pauta feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica, que também esteja em defesa das crianças, dos idosos, dos jovens, das pessoas com deficiência e de todas as pessoas que podem, inclusive, ser especialmente vulnerabilizadas por suas características ou condições, a gente precisa lutar por essas pessoas, é por todas essas pessoas. O Subverta também é um coletivo antipunitivista, antiproibicionista e internacionalista. Não dá pra gente militar em prol de tudo isso que falei e não nos revoltarmos contra estados imperialistas que oprimem outros povos. Por isso vocês já me viram falar aqui tanto de Israel, Palestina, do imperialismo americano e até de como a pauta LGBT ela é usada e cooptada em prol de tudo isso. Enfim, partindo disso tudo que eu falei,
eu decidi militar e fazer da política um ato diário da minha vida na busca por uma sociedade melhor. Estamos aqui construindo, e esse vídeo é para você que está aí cansado da velha política, cansado de 2 em 2 anos ver promessas que nunca vão acontecer e nada vai se concretizar. Que tal fazermos política agora e construir um outro futuro e melhor? Outro ponto que quero frisar é que esse caminho não é o mais fácil, é a atividade prática de uma vida toda e eu tenho muito, mas muito a aprender ainda também. E o que vocês veem na internet é só um trabalho de propaganda e conscientização. É como se fosse a ponta de um iceberg. Mas por si só, isso não muda a realidade. Se não nos conectarmos com as lutas de nossos tempos, junto aos povos do campo, das periferias, em defesa de uma educação, de uma saúde de qualidade, porque a gente precisa disso para agora, é uma questão emergencial. A gente precisa garantir a sobrevivência, mas também precisamos pensar estrategicamente o que a gente quer do mundo futuro. Então, no próximo vídeo, camaradas também irão trazer para vocês dicas importantíssimas para poder pensarmos o mundo que desejamos construir para além de ir lá nas urnas e votar. Não é só disso que estamos falando. Enfim, então, reflitam, acabaram as eleições na verdade, agora é hora da gente construir o mundo e você doar o tempo que você pode, porque a gente sabe que até isso, nessa sociedade que a gente tem, tempo, ele é tomado do trabalhador. É isso, beijos e até semana que vem com vários camaradas, camarades para a gente poder prosear. Beijos e bye!